Mas assim como nós temos aqueles estados de ego que são mais recursados, adaptativos e que permitem uma transição fluida de um para outro no nosso funcionamento do dia a dia, há outros estados de ego que são mais disfuncionais, que têm dificuldade em manter essa engrenagem fluida, essa engrenagem bem azeitada, e criam como se fossem pequenas dificuldades e distorções. Uma forma de falar sobre essas partes seria, por exemplo, de nos referirmos a certas partes protetoras, que são como que vozes internas ou partes nossas mais cautelosas, hipervigilantes, um pouquinho paranoicas, sempre à espera de alguma crítica, de algum ataque, de algo que seja inesperado e que nos deixe em uma situação de desamparo. Portanto, apesar de a pessoa estar fluida no seu dia a dia, no fundo se encontra sempre meio defensiva, sempre à espera de algum tipo de ataque. E essas partes são protetoras, muito provavelmente no passado elas foram adaptativas e se justificaram, ou a existência delas foi justificada porque de fato essa pessoa passou por experiências de agressão, de violência, de traições, mas que com a passagem do tempo meio que não ficam mais tão adaptativas e ficam exageradas na agressão e na defesa. Pode ser que haja outras partes que, pelo contrário, são partes mais cronicamente submissas, hiporresponsivas, quer dizer que não reagem muito, deixam o paciente mais contido, mais receoso, mais assustado, mostrando que são como se fossem estados imobilizados, não tanto da expressão, e pelo contrário, pelo extremo oposto. Passando por aquela ideia de que se eu ficar bem quietinho, ninguém vai me enxergar e ninguém vai mexer comigo. São também estratégias adaptativas e muito provavelmente no passado ajudaram o paciente a ser uma pessoa invisível e, portanto, a sobreviver em situações de ameaça, de bullying, mas que começam a ser menos adaptativas quando impedem que o paciente tenha uma maior interação social ou que deixe de aproveitar certas oportunidades que demandam engajamento, assertividade, iniciativa. Então, nem sempre o ficar quieto e deixar passar ou se submeter ao poder do outro vai ser algo vantajoso. Agora, além desses, nós temos os que são chamados introjetos. E introjetos são partes um pouco mais dissociadas e que, na linguagem mais psicodinâmica, nós vamos entender que são partes que o indivíduo introjetou, trouxe para dentro de si. E essas partes normalmente correspondem a abusadores do passado. Vocês podem se perguntar, mas qual a vantagem de se introjetar, de trazer para dentro de si um abusador? E a vantagem é a busca, ou a tentativa pelo menos, é de tentar controlar o ambiente, de tentar controlar esse abusador. Quer dizer, se eu tenho esse inimigo mais próximo de mim, diante dos meus olhos, isso vai permitir que eu consiga identificar nos outros risco em potencial, ou quem sabe eu vou como que internamente buscar um apaziguamento dessas partes. E como é que nós vamos identificar que existe um introjeto, que existe esse fragmento de um abusador do passado que ficou retido dentro da personalidade, dentro do self do indivíduo? Eles vão se manifestar, por exemplo, por meio de aquela voz crítica, aquele juiz continuado, crítico, julgador, que ridiculariza, e a pessoa é quase como se passasse a seguinte mensagem: antes que alguém me critique, quem vai se criticar sou eu.
Então a pessoa se agride, se ridiculariza e pode até chegar a extremos de se lesionar, se machucar, ou ter certas condutas como exagerar nos extremos, em relação, por exemplo, a não dormir, a trabalhar demais, a comer demais, a beber demais, a se exercitar demais, a ter mais impulsividade, a agredir as pessoas sem necessidade. E meio que no fundo a pessoa diz, olha, é estranho porque isso não sou eu, mas na hora que eu vejo, já foi, já atuei. Dando a entender justamente isso, que é algo que não está sob o controle. E se não está sob o controle, a pessoa não consegue conter e dar um senso de continuidade, de reconhecer como parte sua, vemos nesses casos o que é a expressão de uma vivência mais dissociativa. Se eu olho para dentro e vejo, nossa, minha criança interior, esteja ela bem ou esteja ela mal, mas que eu posso acolher e dar um suporte, nesse caso, menos dissociação. Agora eu tenho esse jeito de ser que é incontrolável, que é descontrolado, que é agressivo, ou que é uma parte minha que eu não gosto, que eu não aceito, que é um não eu, está comigo, mas eu não reconheço como tal. O que eu estou dizendo? Indiretamente, é algo que está mais dissociado, que eu não consigo fazer essa conexão. E temos, finalmente, o que são chamados estados inexistentes, que são as vivências, especialmente, ou de fraude e de impostura, né? De a pessoa diz, eu tenho esse desempenho, mas, na verdade, eu até convenço os outros, mas eu não me convenço. As pessoas reconhecem em mim, mas eu não reconheço. Que é o caso sutil quando o paciente ou uma pessoa recebe elogios, mas diz, não, isso não é para mim, isso não sou eu. No fundo você não sabe a quem você se dirige. Ou partes mais internas de vazio, de sensações de inexistência. E que, como um paciente que eu estou acompanhando, e que fala isso, ele é uma pessoa muito boa em agradar os outros, em ajudar os outros. Mas no fundo ele não tem muita vontade de estar com os outros, porque se sente meio que um vazio, como uma pessoa não muito existente. Não são claros os seus desejos, não são claras as suas vontades, né? Então, uma vivência mais dissociativa que não dá o senso de continuidade entre quem eu sou e quem os outros são, e de como nós podemos nos beneficiar em função dessa interação. Então, o que acontece muitas vezes é o paciente que tem essa consciência de que aquilo que está para o consumo público não é, na verdade, o consumo privado. Né? Quer dizer, o que os outros enxergam não é aquilo que eu vejo de mim. Mas às vezes sim, a pessoa como que começa a se confundir com essa máscara social, né? Com o que o Jung chamava persona, aquilo que eu vou mostrar para os outros, que é o que os outros desejam ver, aquilo que os outros querem, esperam de mim. Isso todos nós em maior ou menor grau, mas que não corresponde exatamente à minha parte essencial, a quem eu sou, se é que nós podemos falar nisso, porque ao abordar o tema da dissociação, fica difícil saber se no fundo, vamos encontrar este self mais integrado, ou se na verdade somos um conjunto de partes que se ligam de alguma maneira específica para cada um.